Fala galera do Aretejus, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo com vocês? Preparados para o segundo episódio da Lei 6.404? E hoje nós vamos dos artigos 11 até o artigo 24, galera. Pessoal, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos. E deixe seu comentário, pegue sua água, seu café e vamos lá. Capítulo 3. Ações. Seção 1. Número e valor nominal. Fixação no Estatuto. Artigo 11. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão ou não valor nominal. Parágrafo 1º. Na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Parágrafo 2º. O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Parágrafo 3º. O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Alteração. Artigo 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações ou de cancelamento de ações autorizado nesta lei. Seção 2. Preço de emissão. Ações com valor nominal. Artigo 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importará a nulidade do ato, operação e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal, que no caso couber. Parágrafo 2º. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 182, parágrafo 1º. Ações sem valor nominal. Artigo 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado na Constituição da Companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Artigos 166 e 170, parágrafo 2º. Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de capital, na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital. Somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação. Seção 3. Espécies e classes. Espécies. Artigo 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Parágrafo 1º. As ações ordinárias e preferenciais poderão ser de uma ou mais classes, observado, no caso das ordinárias, o disposto nos artigos 16, 16A e 16A desta lei. Parágrafo 2º. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrição no exercício deste direito não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Ações ordinárias. Artigo 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas, em função de: inciso 1. Conversibilidade em ações preferenciais. Inciso 2. Exigência de nacionalidade brasileira do acionista ou, inciso 3, direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Inciso 4. Atribuição de voto plural a uma ou mais classes de ações, observados o limite e as condições dispostos no artigo 110-A desta lei. Parágrafo único. A alteração do Estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas. Artigo 16-A. Na companhia aberta, é vedada a manutenção de mais de uma classe de ações ordinárias, ressalvada a adoção do voto plural, nos termos e nas condições dispostos nos artigos 110-A desta lei. Ações preferenciais. Artigo 17-A. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: inciso 1, em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo. Inciso 2, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. Ou, inciso 3, na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos 1 e 2. Parágrafo 1º. Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital, com prêmio ou sem ele, e
As ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens. Inciso 1. Direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, de acordo com o seguinte critério. A linha A. Prioridade no recebimento dos dividendos mencionados nesse inciso, correspondente a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação. E a linha B. Direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a linha A. Ou, inciso 2, direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Ou, inciso 3, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle nas condições previstas no artigo 254-A, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Parágrafo 2º. Deverão constar do Estatuto, com precisão minuciosa, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto ou com voto restrito, além das previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada. Parágrafo 4º. Salvo disposição em contrário, no Estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo. A ação com dividendo fixo não participa de lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo. Parágrafo 5º. Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o Estatuto não pode excluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros. Artigo 169. Parágrafo 6º. O Estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182. Parágrafo 7º. Nas companhias objeto de desestatização, poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar. Vantagens políticas. Artigo 18. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo único. O Estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar a aprovação, em Assembleia Especial, dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais. Regulação no Estatuto. Artigo 19. O Estatuto da Companhia por Ações Preferenciais declarará as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra em ações ordinárias, e dessas em preferenciais, fixando as respectivas condições. Seção 4. Forma. Artigo 20. As ações devem ser nominativas. Ações não integralizadas. Artigo 21. Além dos casos regulados em lei especial, as ações terão obrigatoriamente forma nominativa ou endossável até o integral pagamento do preço de emissão. Determinação no Estatuto. Artigo 22. O Estatuto determinará a forma das ações e a conversibilidade de uma em outra forma. Parágrafo único. As ações ordinárias da companhia aberta e ao menos uma das classes de ações ordinárias da companhia fechada, quando tiverem a forma ao portador, serão obrigatoriamente conversíveis, à vontade do acionista, em nominativas endossáveis. Seção 5. Certificados. Emissão.
Artigo 23. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importa a nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores. Parágrafo 2º. O certificado das ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens ou de realizados os créditos. Parágrafo 3º. A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida pelo acionista. Requisitos. Artigo 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações. Inciso 1. Denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. Inciso 2. O valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de ações em que se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que não tem valor nominal. Inciso 3. Nas companhias com capital autorizado, o limite da autorização em número de ações ou valor do capital social. Inciso 4. O número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se houver, as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que as ações estiverem sujeitas. Inciso 5. O número de ordem do certificado e da ação e a espécie e classe a que pertence. Inciso 6. Os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver. Inciso 7. A época e o lugar da reunião da Assembleia Geral Ordinária. Inciso 8. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação de seus atos constitutivos. Inciso 9. O nome do acionista. Inciso 10. O débito do acionista é a época e o lugar de seu pagamento, se a ação não estiver integralizada. Inciso 11. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores ou do agente emissor de certificados. Artigo 27. Parágrafo 1º. A omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista o direito à indenização por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os certificados tenham sido emitidos. Parágrafo 2º. Os certificados de ações emitidos por companhias abertas podem ser assinados por 2 mandatários com poderes especiais ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Galera, é isso aí. Esse foi o 2º episódio da Lei 6.404, que trata sobre a Lei de Sociedade Anônima. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau!